Na divisa dos estados de São Paulo e Minas Gerais, a horta hidropônica de Paulo cresce cada vez mais. São estas folhagens verdes que sustentam há mais de 12 anos o trabalho do produtor, que hoje fornece diariamente a verdura fresquinha para as quitandas dos supermercados da cidade. E para dar o primeiro passo deste sonho, lá atrás, Paulo tinha a ideia, mas precisava do capital. Foi então que recorreu a um financiamento. Aí eu fui nessa financeira, viu que o juro, que fazia um juro adequado, que dava para mim pagar, que eu não ia colocar a minha propriedade em risco. Aí eu bati um martelo com essa empresa, um juro muito bom, que deu para mim pagar, e tem proposta dessa mesma empresa para a gente poder fazer mais investimento. Então estou aguardando passar essa crise do país aí para a gente poder passar. Mas recomendo os produtores, não entrem em qualquer financeira que tenha aqueles benefícios maravilhosos no começo, chega no final, aí que a pessoa vai ver o lugar que ela entrou, o que ela fez de errado. E aí ele não vai ter condições de pagar a responsabilidade que ela arcou. Porque se assina um contrato, você está na mão da financiadora. O empréstimo já foi quitado. O produtor agora estuda a possibilidade de ampliar os negócios. Para isso, pensa em aderir mais uma vez às linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Olha, a minha vontade de ampliar é fazer. Hoje eu estou na parte de folhosa. E agora tem uma filha que formou em agronomia. A gente vai fazer um investimento aqui em estufa para fazer legumes, hidropônico também. Então, nada na terra não. Plantar no hidropônico, a gente está no ramo. Então, a gente já conhece um pouquinho dos benefícios e do sacrifício, né? As linhas de crédito podem sim facilitar a vida de quem lida com o campo. Mas antes de assinar o contrato é preciso ficar atento para não comprar gato por lebre. Todas as possibilidades devem ser avaliadas e com muita cautela. Você planta e não sabe se o mercado lá fora vai estar demandante, não vai, se a taxa de juros vai continuar a mesma, coisas desse tipo que também acabam interferindo. Então é a cadeia do agronegócio, na minha opinião, é a cadeia que tem mais oscilações possíveis, porque ele tem um número muito grande de componentes. Então, imagina que aumentou a taxa de dólar, provavelmente a tua importação e o teu uso de defensivos agrícolas vai ficar muito mais caro. Se o preço não subir do outro lado, você só sobe o custo. Você tem duas alternativas, ou não vende, ou diminui o teu lucro, ou aumenta o teu prejuízo. Não tem variações sobre o mesmo tema aí no caso, né? José Ricardo Franzoni é produtor de leite e há 4 anos atrás usou o recurso para adquirir uma máquina. Dependendo do financiamento, que nem você tem um financiamento hoje aí, juro zero, do Protrator, aí compensa você fazer, porque tem 8 anos de carência, sem juros, sem nada. Então, 8 anos para você pagar, quer dizer, 1 ano de carência e 8 para pagar. Então, no caso disso aí, é bom negócio, que você tem ano a ano para você pagar essas prestações. Agora, você fazer empréstimo aí hoje, está complicado, né? Por causa do juro, que as coisas. Então, assim, pelo menos para a gente, vamos falar assim, produtor, você vai fazer um empréstimo hoje para 1 ano, e que nem você faz o silo. Como é que você vai? Você não vai te vender o silo para poder pagar o financiamento, então tá difícil. Hoje, o mocoquense acredita que estas transações financeiras não são tão vantajosas assim, principalmente porque ele precisa daquilo que colhe no campo para alimentar o gado. Quando eu fiz uma vez, resolveu, mas eu falo assim, que nem eu estou falando para você, a gente vai fazer, se você for colher o milho e vender e pagar, tudo bem, mas você transformar ele em silagem e o leite do jeito que está barato, você às vezes não consegue pagar o banco. Então está difícil. E vale lembrar que para produzir, o produtor depende principalmente do clima, que nos últimos anos não tem ajudado muito não. Então, fique atento. Antes de recorrer a uma linha de crédito rural, pesquise e muito, principalmente sobre os direitos na contratação deste serviço. Tem uma volatilidade que é a volatilidade do próprio agronegócio, né?
Que volatilidades são essas? Você planta, não sabe se vai chover, se vai secar, se vai gear, se vai fazer uma opção de coisa. Você planta e não sabe se o mercado lá fora vai estar demandante, não vai, se a taxa de juros vai continuar a mesma, coisas desse tipo que também acabam interferindo. Então é a cadeia do agronegócio, na minha opinião, é a cadeia que tem mais oscilações possíveis, porque ele tem um número muito grande de componentes. Então, imagina que aumentou a taxa de dólar, provavelmente a tua importação e o teu uso de defensivos agrícolas vai ficar muito mais caro. Se o preço não subir do outro lado, você só sobe o custo. Você tem duas alternativas, ou não vende, ou diminui o teu lucro, ou aumenta o teu prejuízo. Olha, a situação vivida pelo produtor José Ricardo Franzoni e também essas incertezas comentadas pelo seu Sério. A gente está aqui no estúdio recebendo Dr. Jair Rota, advogado, que vai trazer instruções e orientações complementares para você, produtor rural, que vive essa mesma situação ou que está pensando em fazer adesão a uma dessas linhas de crédito rural. Seja bem-vindo, doutor Jair. Obrigado, Francisco. Uma boa noite ao telespectador da TV. Jair, a questão assim, doutor, o Sério estava comentando, né? O senhor José Ricardo Franzoni expôs aqui a situação que ele já viveu. Quais os cuidados que os produtores rurais devem tomar quando for optar por uma dessas linhas de crédito rural? Francisco, o governo federal, até o governo estadual, eles dispõem de linhas de crédito específicas para o produtor rural. O Brasil, ele protege o setor primário, então tem essas linhas de crédito. Acontece que os bancos também vendem essas linhas de crédito, com talvez juros ou até o prazo para pagar um pouco diferenciado. O governo dispõe de muito mais recursos para atender essa demanda do que qualquer outro banco. Então, pesquisar sempre a taxa dos juros, se são juros fixos, se são juros variáveis, isso é sempre muito importante. Senão o produtor ele se vê perdido, ele se vê amarrado nesse contrato de empréstimo. E muitas vezes encontramos casos por aí que os produtores, como são agricultura familiar, eles não têm tanta orientação e eles acabam dando a colheita em garantia ou até mesmo o próprio sítio. E isso, além de inviabilizar a produção, pode chegar a quebrar, pode trazer aí diversos transtornos. Quer dizer, aquilo que é o meio de sustento, ele oferece como garantia para o empréstimo e como dava as incertezas aí, não colhe, deu uma quebra na safra, a propriedade está penhorada. O produtor rural, quando ele for contratar esses empréstimos, ele tem que ter muito bem esclarecido isso. Ele não pode assinar o contrato de empréstimo sem antes saber o que ele está assinando, procurar a orientação realmente de um profissional ou de alguém que já fez um empréstimo, procurar saber, porque ele pode se ver prejudicado nisso. Outra coisa também que é interessante é que muitas vezes as cooperativas de crédito, elas têm aí eles fomentam, têm um bom incentivo para os produtores, que é perfeitamente viável. Agora, existem algumas cooperativas de produtores, que não são cooperativas de crédito. Elas vendem o produto com pagamentos a longo prazo e elas incluem aí uma taxa de juros que seria igual a um juros bancário, e isso é o que não pode. Eles cobram multa a mais, uma taxa de juros a mais, outra taxinha ali, taxinha aqui, e a hora que o produtor vê no final das contas, ele contrata uma taxa de juros X e está pagando o dobro por conta de detalhes do contrato que ele não viu. Doutor, o governo incentiva, ou seja, traz incentivos para o produtor rural para fomentar a agricultura e a pecuária no Brasil. Quais são os juros preconizados pelo governo? Só para você ter uma ideia, pelo menos assim, vamos dizer assim, saber se não está contratando algo abusivo ou se no contrato vier antes de assinar. Ele pode saber, tem isso um limite? Olha, Francisco, tem sim um limite. Só que isso, o governo ele varia de acordo com a produção, de acordo com o métier do agricultor, se é pecuária, se é suinocultura. É sempre bom pesquisar. Veja a taxa de juros de um financiamento governamental e da instituição financeira e do banco e faça uma comparação. Tudo tem prós e contras. É sempre muito importante você ter esse paradigma dos prós e contras das taxas de juros e procurar saber também com o gerente do banco ou com o setor responsável do governo
quais são as outras taxas. Tem sempre aquelas famosas obrigações acessórias, né? Você contrata o empréstimo e nisso você tem que arcar com tal obrigação, que às vezes acaba deixando inviável uma taxa de juros. Como o economista sério falou, se for uma taxa flutuante, não fechar numa taxa fixa, com o aumento da Selic, provavelmente você vai pagar uma taxa mais cara. Agora, se for taxa fixa, a Selic sobe ou desce, qualquer problema, você tem aí sua taxa estabilizada. Qual a diferença entre uma cooperativa de crédito e uma instituição financeira de crédito? Tá. A cooperativa de crédito, unem-se vários sócios, eles cooperam entre si com a finalidade de vender crédito. Então, a cooperativa ela não visa lucro, ela visa cooperar. Uma instituição financeira, ela visa o lucro. Pela lei brasileira, qualquer cooperativa de crédito, em questão de cobrança de juros, ela é considerada como semelhante a uma instituição financeira. A cooperativa de crédito, por si só, ela já integra o sistema financeiro nacional, coisa que uma instituição financeira tem uma burocracia, algumas burocracias a mais, para se equivaler disso daí. Doutor, no Brasil, os vários planos econômicos que surgiram trouxeram alguns prejuízos. E em algumas ações, o Supremo, né, o Supremo Tribunal ou o Supremo Tribunal de Justiça manda devolver. Com relação ao plano Collor, tem alguma notícia boa para o produtor que contratou Sim, isso? Uma notícia boníssima. Final do ano passado, se não me engano, em novembro, o Superior Tribunal de Justiça mandou que o Banco do Brasil devolvesse questão dos expurgos inflacionários, que chamam os juros, para quem teve financiamento rural até março de 1990. Então, quem pactuou, o produtor rural que pactuou esse financiamento, pode ir na agência pedir cópia do contrato, ele tem o direito de receber uma diferença que, no longo dos anos, aí, vai deixar muita gente feliz em receber esse dinheiro de volta. Tá certo. Os juros e as taxas são diferenciados para produtores rurais com iguais prazos de pagamento ou há diferenciação, ou seja, numa eventualidade que não dá, pode-se esticar ou refinanciar isso? Sim, o produtor rural, além dele ter uma taxa de juros um pouco diferenciada e um prazo um pouco mais dilatado do que pessoa física, ele tem ainda alguns quesitos que ele pode prolongar essa dívida. E quais seriam esses quesitos? Entre os quesitos dificuldade na venda do produto, frustração de safra. Frustração de safra. Deu uma praga na safra, ele tem que comprovar. A lei do financiamento rural, ela permite isso. Então, caso você tenha, o produtor rural tem um financiamento, olha, veio uma praga ou não choveu, como ano passado, foi muito triste, não choveu, prejudicou a safra, mas eu tenho que pagar empréstimo. É uma coisa que a gente diz muito. Calma. Não adianta desesperar, vou vender a safra a preço de banana para pagar banco, vou vender bens. Não. O produtor rural ele se vale dos direitos, de certas garantias e ou privilégios que ele pode recorrer no judiciário, e hoje nós temos excelentes juízes e bons profissionais na área do direito, que eles conseguem nessa proteção. O governo blindou pela legislação o produtor rural. Então, qualquer dificuldade, ele comprovando esses requisitos, ele consegue prolongar aí sua dívida, vamos dizer. Vamos falar então por partes aqui. Quando houver dificuldade de comercialização dos produtos? O produtor rural ele não consegue comercializar a safra dele, então ele está tendo dificuldade. Normalmente o governo ele compra essa safra, estoca para depois vender. Ele consegue, provando isso daí ele consegue aí dilatar o prazo para o pagamento. Frustração de safra por fatores adversos, tempo? Um mau tempo, uma praga, enfim, é um caso que a gente chama no direito de caso fortuito, né? Uma força maior. Ele consegue também prolongar. E o que ele tem que fazer para comprovar isso? Ele pode juntar todo tipo de material, inclusive chegar até a fazer uma perícia no local. Porque no direito a gente não trabalha, os profissionais não trabalham com suposições ou de conhecimento geral. Não, ele tem que comprovar. Então ele tem que pegar fator pluviométrico, se o problema foi a chuva, se foi praga, ele tem que ter um laudo, ter todo um documento. Com toda essa documentação, não é difícil o Poder Judiciário deixar de apreciar tais pedidos, e na maioria dos casos aí a gente vê que está concedendo. Cita um exemplo aí de eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.
O problema, como já citado, subiu muito o dólar, e você tem problema com agrotóxico, você pode ter problema com a diferença do preço de safra, porque as commodities elas são negociadas muitas vezes na bolsa de mercados futuros. Então, muitas vezes você pode negociar, um exemplo, a soja, o preço da tonelada ou da saca em X, chega na hora o custo de produção aumenta muito. Então, são infinidade de fatores aí que corroboram para isso. Perfeito. Para a gente encerrar, doutor, os direitos dos produtores rurais são, de consumidor, né, no caso, são os mesmos da pessoa física? Sim, em questão consumerista voltada para o financiamento, são os mesmos. O Código de Defesa do Consumidor, ele prevê isso. Não tem diferença. É uma coisa que a gente sempre está falando. Você não tem saída. Às vezes o produtor rural não tem saída, ele precisa de dinheiro, ele precisa fomentar a produção. A única coisa que ele consegue é recorrer a uma linha de crédito que já está praticamente pré-aprovada. Não tem problema. Pega o dinheiro e, se vê que está sendo prejudicado, pode recorrer ao Poder Judiciário, porque as cláusulas do contrato, se elas forem consideradas abusivas pelo juiz, serão cláusulas nulas. E aí o juiz aplica o princípio da razoabilidade e troca aí, talvez, se o juros for abusivo, ele troca por uma taxa razoável no mercado.